Jair Bolsonaro assume como o 38º presidente do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A tradição prevalece e o desfile acontece em carro aberto. No Congresso, Bolsonaro pede um pacto nacional. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país. E sobe a rampa do Palácio do Planalto sob aplausos da multidão. Ele recebe a faixa presidencial de Michel Temer e discursa no parlatório. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. A primeira-dama faz discurso em Libras e agradece o apoio ao marido. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Olá, boa noite para você. O Brasil já está sob o comando de Jair Bolsonaro, o 38º presidente eleito. E o Jornal da Record começa com uma cobertura especial da posse em Brasília. Da esplanada dos ministérios, mais de 100 mil pessoas acompanharam a cerimônia, que teve algumas surpresas. Eram 2h20 da tarde quando a comitiva deixou a Granja do Torto. Jair Bolsonaro seguiu no carro com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e um dos filhos, Carlos. Era o início de uma cerimônia que só terminaria à noite, no Palácio do Itamaraty. O percurso até a Catedral Metropolitana de Brasília durou cerca de 15 minutos. Lá, o presidente eleito se encontrou com o vice, Hamilton Mourão. Jair Bolsonaro não entrou na Catedral. E, como não choveu, escolheu o tradicional Rolls Royce de 1952 para o desfile do cortejo presidencial até o Congresso. No percurso, Jair Bolsonaro e a primeira-dama acenavam para os brasileiros que foram acompanhar a posse. Na chegada ao Congresso, Bolsonaro foi recebido pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Jair Bolsonaro subiu a rampa do Congresso Nacional com um ritual diferente dos antecessores que entravam pela chapelaria. Bolsonaro voltou à casa que frequentou por 28 anos, em 7 mandatos consecutivos como deputado, mas agora para ser empossado presidente da República. A cerimônia foi presidida por Eunício Oliveira e teve execução do hino nacional. Depois, Bolsonaro fez o juramento à Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em seguida, chegou a vez da assinatura do termo de posse. Às 13h15 da tarde, Jair Bolsonaro fez o primeiro discurso como presidente. Ele agradeceu ao povo e lembrou do atentado que sofreu durante a campanha. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Em apenas 8 minutos, o presidente pontuou as promessas que fez em campanha. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Eunício Oliveira discursou em seguida e falou mais que o presidente empossado. 13 minutos. No final da cerimônia, Jair Bolsonaro cumprimentou alguns chefes de Estado, começando pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Jair Bolsonaro seguiu para uma reunião a portas fechadas com Eunício Oliveira, o que fez a programação atrasar. Eram 4h40 da tarde quando ele desceu a rampa do Congresso para as honras militares, com a salva de 21 tiros, um dos momentos mais esperados pelo público. Jair Bolsonaro passa em revista as tropas, já que como presidente do Brasil é agora também o comandante em chefe das Forças Armadas. O trajeto até o Palácio do Planalto foi novamente em carro aberto. Lá, o presidente Michel Temer aguardava no alto da rampa para a passagem da faixa presidencial. Carlos Bolsonaro seguiu também no mesmo carro. Novamente, o presidente acenou para o público, que acompanhou tudo com muito entusiasmo. A cerimônia da transferência da faixa aconteceu no parlatório. Jair Bolsonaro aponta para a faixa e para o povo, indicando que vai governar para os brasileiros.
A surpresa da cerimônia ficou por conta da primeira-dama, que antes mesmo do presidente fez um pronunciamento em Libras, linguagem de sinais. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. E ainda quebrou o protocolo com um beijo no marido. Bolsonaro também quebraria o protocolo ao abrir uma bandeira do Brasil no meio do discurso. Ao povo, ele voltou a lembrar o atentado que sofreu. Falou que foi eleito com a campanha mais barata da história, que montou uma equipe sem conchavos ou acertos. E disse que vai combater a corrupção e restabelecer a ordem no Brasil. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Na sequência do discurso, no parlatório, o presidente recebeu cumprimentos de diferentes chefes de Estado. Senhor Michael Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos da América. O último ato da cerimônia aqui no Palácio do Planalto foi propriamente a formação do governo. Jair Bolsonaro deu posse pessoalmente a cada um dos seus 22 novos ministros. Depois, Bolsonaro e os ministros foram para o Salão Oeste, onde fizeram a primeira foto oficial do novo governo. De novo, Bolsonaro quebrou o protocolo, fez uma segunda foto, incluindo também os chefes das 3 forças armadas do país, a Aeronáutica, Marinha e Exército. Quem acompanhou a tudo emocionada da primeira fileira do salão era a dona Olinda, de 91 anos, mãe do presidente. Bolsonaro, parentes e amigos mais próximos subiram então para o 3º andar, onde passaram alguns minutos reservados dentro do gabinete presidencial. De lá, o presidente seguiu para a recepção às autoridades, no Palácio do Itamaraty. No Congresso, onde atuou por 28 anos, Jair Bolsonaro fez o juramento constitucional. Logo em seguida, no primeiro discurso, já como presidente da República, manteve as promessas de campanha e convocou os parlamentares a ajudá-lo nessa missão. No Congresso, onde passou quase 30 anos de sua carreira política, o deputado Jair Bolsonaro desta vez foi recebido como presidente eleito do Brasil, com mais de 57 milhões de votos. No topo da rampa, foi saudado pela cúpula do Legislativo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Eunício Oliveira, presidente do Senado. Ainda no Salão Nobre, a primeira reverência ao Poder Judiciário, no cumprimento ao presidente do STF, Dias Toffoli, e à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. 14 horas e 58 minutos, Jair Bolsonaro segue ao plenário da Câmara dos Deputados. Ele, como ex-parlamentar, a expectativa é que assuma daqui para frente a articulação política do governo com o Congresso. Plenário onde haverá duras batalhas para aprovar medidas do próximo governo. Na entrada do plenário, Bolsonaro foi aplaudido e trocou cumprimentos com colegas. Compareceram aliados de campanha, ministros do novo governo, chefes de Estado estrangeiros e familiares, como a primeira-dama Michele Bolsonaro. Na oposição, PT e PSOL decidiram faltar à solenidade de posse, mas a correlação de forças partidárias é favorável ao novo presidente, com destaque para o forte crescimento de seu partido, o PSL. Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, assinaram o termo de posse e prestaram o juramento perante a Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019
a 31 de dezembro de 2022. No discurso de apenas 8 minutos, o presidente Bolsonaro sustentou promessas de campanha. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Sinalizou para o mercado com estabilidade de regras na economia e reformas. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Chamou os 3 poderes a um pacto nacional. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Em nome do Congresso, Eunício Oliveira discursou cobrando diálogo, mas prometeu cooperação. Tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional, não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Na saída do Congresso, o novo presidente se estendeu numa reunião na presidência do Senado, o que causou pequeno atraso na solenidade militar. Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, passou a tropa em revista e retribuiu a continência. A cerimônia de posse teve a presença das principais autoridades brasileiras. Muitas vão ser essenciais nas negociações do novo governo com o Congresso. Comandantes das Forças Armadas, parlamentares, ministros e governadores foram recebidos no Congresso Nacional pela tropa da Marinha do Brasil. O ex-presidente Fernando Collor foi o primeiro a chegar. Logo depois, o ex-presidente José Sarney também marcou presença. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que cuidou da transição de governo, foi o primeiro integrante da nova gestão a comparecer. Os novos ministros Osmar Terra, da Cidadania, Luiz Mandetta, da Saúde e Tereza Cristina, da Agricultura, chegaram juntos. Já o superministro da Economia, Paulo Guedes, se atrasou e entrou apressado para não perder a cerimônia. Antes do evento, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, responsável por conduzir a sessão solene, falou sobre a união do país. Esse é o grande papel que o presidente tem, ele vai fazer o desenvolvimento do país, unificar esse país em torno do seu crescimento. Bolsonaro atuou na Câmara por quase 30 anos. Desta vez vai ocupar o Palácio do Planalto, do outro lado da rua. E sabe que vai ter que contar com o apoio dos aliados para conseguir aprovar os projetos de interesse do governo. Eu penso que a relação do governo com o Congresso será espetacular. O Bolsonaro é originário aqui do Congresso. Ele já iniciou um diálogo recebendo mais de 300 parlamentares. A cerimônia de posse não contou com representantes de vários partidos de oposição. Atitude criticada por apoiadores do novo presidente. A eleição passou. O palanque tem que ser desmontado. Ao final da cerimônia, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, saíram juntos do plenário. Uma imagem que, para muitos, reforça o discurso de combate à corrupção do novo governo. Vamos ter agora a expectativa de vermos ampliadas as ações do governo, as propostas que o governo terá pela frente a apresentar à nação. Todos nós brasileiros queremos que o Brasil cresça, volte a crescer. E é essa a expectativa que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos. E a posse de Jair Bolsonaro também foi acompanhada de perto por autoridades internacionais. A maioria chefes de Estado sul-americanos. 11 chefes de Estado, 3 vice-presidentes, 12 chanceleres e representantes de organismos internacionais marcaram presença na posse desta terça-feira.
Os líderes sul-americanos praticaram a política de boa vizinhança e fizeram questão de cumprimentar o colega brasileiro. Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia e Uruguai participaram da cerimônia. Da Argentina, Maurício Macri escreveu que enviava os melhores desejos a Bolsonaro no dia em que o colega assume a presidência do Brasil, país amigo e irmão, e que as duas nações sigam colaborando para a prosperidade de seus povos. O secretário americano esteve em Brasília com a esposa, representando o presidente Donald Trump. Michael Pompeo parabenizou Bolsonaro pela transição pacífica e desejou sorte ao brasileiro no primeiro ano de governo. Os governos da Rússia e da China enviaram representantes. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, também compareceu, assim como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que deu uma dimensão do desafio a ser enfrentado por Jair Bolsonaro. Se já é complexo ser presidente hoje, nestes dias, de um país como Portugal, agora pense num país que tem muitos mais habitantes, que é quase um continente, que tem responsabilidades brutais, portanto, e além disso o presidente é chefe de governo, é primeiro-ministro, portanto, eu desejaria boa sorte. A presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com quem o presidente brasileiro se reuniu no Rio de Janeiro no último fim de semana, chamou a atenção. Netanyahu chegou a pensar em encurtar a viagem ao Brasil para enfrentar as acusações de corrupção em Israel, mas na última hora fez questão de demonstrar apoio a Bolsonaro. Essa é a primeira vez que um premier de Israel visita o país e acompanha uma cerimônia de posse de um presidente brasileiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência falou sobre a atuação do Brasil na política externa com a nova administração. Temos que aprender com quem sabe fazer, com quem já fez de forma correta, e nós queremos copiar aquilo que é positivo, que é bom e que vai resultar no conforto, na segurança, na saúde da população brasileira. A chegada de Bolsonaro ao poder foi destaque ao redor do mundo nesta terça-feira. A hashtag posse presidencial ficou entre os assuntos mais comentados da internet. O nome de Jair Bolsonaro foi repetido nas TVs da Europa e da América Latina. Na internet, o jornal americano Washington Post disse que a chegada de Bolsonaro ao Planalto marca a maior guinada da direita no Brasil desde o retorno da democracia há 30 anos. Já o grupo britânico BBC destacou que o novo presidente foi eleito com a promessa de conter a corrupção e o crime. Na Espanha, o El País lembrou que Jair Bolsonaro foi eleito por 58 milhões de brasileiros em outubro. O francês Le Monde afirmou que o novo presidente é uma mudança radical no Brasil e marca a vitória do liberalismo militar e econômico no país. O presidente americano não foi à posse, mas enviou um recado a Jair Bolsonaro pelas mídias sociais. Ele deu os parabéns ao novo presidente do Brasil e elogiou o discurso que ele fez. Trump também afirmou que os Estados Unidos estarão ao lado de Bolsonaro. O novo presidente brasileiro respondeu ao americano em inglês. Jair Bolsonaro agradeceu o apoio e disse que juntos levarão prosperidade aos povos dos dois países. Temer optou pela discrição e não quis descer a rampa do Palácio do Planalto. Michel Temer seguiu para São Paulo e não participou do coquetel no Itamaraty. Michel Temer agora cuida de projetos pessoais e abandona a vida pública. Agora, sem foro privilegiado, Michel Temer passa a responder seus 3 processos criminais na primeira instância da Justiça. No último dia de trabalho, Temer exonerou todos os seus ministros. A decisão foi publicada de manhã no Diário Oficial. O ex-presidente deixa para o seu sucessor, Jair Bolsonaro, a tarefa de reajustar o salário mínimo. A previsão é que o salário suba de R$ 954 para R$ 998, R$ 8 a menos do que foi aprovado pelo Congresso por causa da diminuição da expectativa da inflação. Michel Temer também entrega a Jair Bolsonaro a árdua missão de conseguir apoio no Congresso para aprovar a reforma da Previdência, principal pauta do governo para reduzir o rombo de mais de 225 bilhões de reais nas contas públicas. Bom, e atualizando a informação, o presidente Jair Bolsonaro já assinou o primeiro decreto e confirmou o novo salário mínimo em R$ 998.